É nosso convidado o advogado João Caiado Guerreiro. Obrigado pela presença no estúdio. Temos aqui obrigado. uma acusação formal de fraude fiscal em Espanha, 14 milhões e 700 mil euros, 4 delitos no total. A questão que se põe nesta altura é muito clara. Cristiano Ronaldo pode mesmo vir a ser preso ou, pagando aquilo que está em falta, pode livrar-se de facto de uma pena de prisão. A lei espanhola prevê para estes casos, e é a acusação que a Fiscália, portanto o Ministério Público Espanhol faz, uma pena de prisão de 1 a 5 anos. Agora, nós temos que perceber que muitas destas questões, particularmente em termos dos impostos pessoais e aqui também empresariais, são feitas para pessoas normais. Ora, o Cristiano Ronaldo, que nós vemos jogar em futebol, é um jogador fantástico no campo e joga sozinho. Mas ele não faz os impostos dele sozinho. Ele não tem tempo para tratar dos impostos dele, como é natural. Há de haver uma equipa que tratou disto e, a admitir que as autoridades espanholas têm razão, tratou mal. A culpa não será diretamente dele, não é? Nós não estamos a ver o Ronaldo hiperprofissional, hiperconcentrado no futebol, a tirar tempo para ir tratar dos seus impostos, ou até, se calhar, para tomar as decisões. Tomou-as com base no que o aconselharam. Embora a Justiça Espanhola faça questão de frisar que estamos perante um incumprimento fiscal que foi não apenas voluntário, mas também consciente. E é frisada a palavra consciente. Bom, isso é o que diz a acusação. A defesa virá dizer outra coisa. E eu queria chamar a atenção aqui de algumas coisas. Por um lado, as autoridades fiscais espanholas, elas próprias admitem que houve uma lei que foi alterada em 2014 e, portanto, é a partir dessa lei que este assunto começa a ser olhado com mais seriedade. Depois, é curioso que são só quase jogadores estrangeiros. Tirando o Xabi e Alonso, parece que só quase os estrangeiros, já foram todos os grandes jogadores estrangeiros, o Neymar, o Messi, o Falcão, o Fábio Coentrão, agora Ricardo também, Carvalho. Ricardo Carvalho, que são acusados destas coisas. O que deixa assim as pessoas um bocadinho confortáveis, mas acabará por ser o Supremo Tribunal Espanhol a decidir, mas parece que não são todos tratados da mesma maneira. Nós temos o paralelismo com o caso de Messi. Messi era acusado de 3 crimes, foi condenado por 7 meses em cada um dos 3 crimes, 21 meses de prisão. Como não chega a 2 anos, não tem prisão efetiva, tem pena suspensa. Falávamos de 4 milhões e 100 mil euros, grosso modo. Aqui falamos de uma quantia bastante superior. Isto pode alterar claramente o quadro penal a que Cristiano Ronaldo pode estar sujeito? A quantia... Mais um crime e mais valor. O número mágico é 120 mil euros em Espanha. Portanto, é a partir dos 120 mil euros que pode haver pena de prisão. Portanto, aqui serem 14 milhões para esse efeito não será extraordinariamente relevante. Eu admito, nós soubemos há algum tempo, houve notícias neste sentido, que Cristiano Ronaldo tinha feito uma declaração fiscal de valores superiores a 250 milhões de euros, ou tinha feito declarações, ou retificado declarações. Portanto, ele deverá, por iniciativa própria, ou a equipa dele, ter corrigido grande parte destas coisas e talvez todas estas coisas. Eu julgo que o que será de esperar... Agora estará à espera de uma multa que será, obviamente, milionária. No caso de Messi, 2 milhões, creio eu. Sim, eventualmente de uma multa significativa, dessa ordem ou um bocadinho maior, e no pior cenário, eu creio que uma pena suspensa. E julgo que não deverá passar daí. Neste caso, o Cristiano Ronaldo corre o risco de, por exemplo, ser detido para interrogatório quando regressar à Espanha, ou estas questões fiscais são sempre tratadas de uma forma um bocadinho diferente? Estas questões penais podem ser tratadas com detenção, mas isso só se houver risco de fuga. Ora, ele é uma pessoa que sabe sempre onde está, é uma figura pública. Portanto, será provavelmente notificado para prestar declarações e irá prestá-las acompanhado do seu advogado. Vai ser isso que vai acontecer de certeza. Portanto, não me parece que haja qualquer questão nesse nível. Há pelo menos 4 jogadores que estão ligados ao mesmo empresário, a Jorge Mendes. É de supor que as autoridades espanholas, que já abriram de resto uma investigação a Jorge Mendes, possam estar à espera de apanhar a cabeça de um esquema que está a beneficiar vários jogadores, ainda que possa não ser Jorge Mendes o criador deste esquema. Eu não sei se é exatamente um esquema. O que acontece é que esta questão dos direitos de imagem é muito polémica. E a prática comum no futebol. E a prática comum. E o que as autoridades espanholas dizem é que o Cristiano cedeu os seus direitos de imagem a uma sociedade das Ilhas Virgens Britânicas, portanto, a uma offshore, e depois que essa offshore os cedeu à sociedade irlandesa, que é quem faz efetivamente a gestão. E aí é que poderá ter havido a intenção de ocultação.
porque os direitos de imagem são diferentes do salário do jogador enquanto jogador de futebol, e como nós dizíamos há bocadinho, estas coisas são geridas por bastantes pessoas. Portanto, desde que essa sociedade irlandesa tenha substância, tenha 3 ou 4 pessoas a trabalhar nela e que tratem efetivamente dos assuntos, por aí não deverá surgir qualquer problema. Como há pouco dizia que Cristiano Ronaldo concentra-se no futebol, tal como os outros jogadores, e normalmente tem pessoas por trás e instituições e máquinas muito poderosas, é de supor que as autoridades espanholas se centrem também nesta máquina. Até agora, o que tem acontecido é a acusação direta a pessoas concretas. Foi o caso de Messi, foi o caso de Cristiano Ronaldo, há suspeitas sobre o Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho. É de supor que, numa segunda fase, as autoridades espanholas possam, então, abranger estas máquinas que estão por trás dos jogadores? Eu admito que sim, mas é normalmente pouco provável. O que nós temos aqui é o pagamento de impostos diz respeito a cada um, embora possa ser delegado à preparação dos impostos, como nós aqui delegamos a preparação do IRS, noutras pessoas. Essas pessoas poderão ser acusadas se participaram numa fraude ou em alguma coisa. Normalmente estas coisas resolvem-se. O fisco espanhol é bastante pragmático, mais pragmático mesmo que muitos outros. E, portanto, o que eles querem é receita. Aliás, o que nós observamos é um aumento da pressão fiscal sobre todos os cidadãos, inclusive aos futebolistas, era esse o ponto. para aumentar aqui, a claramente, receita. naquele que é o principal campeonato da Europa em termos financeiros, há aqui claramente uma pressão muito grande do fisco para tentar obter receitas extraordinárias. Há uma pressão de todas as autoridades fiscais europeias no sentido de aumentar a receita fiscal, porque como os governos gastam cada vez mais, é preciso ir buscar cada vez mais dinheiro. E havia algumas classes, nós podemos dizer protegidas, grandes estrelas, etc., etc., que há 30 ou 40 anos não teriam problemas nenhuns se não pagassem impostos nenhuns, porque eram figuras públicas. Hoje está-se a passar para o contrário e a exigir-lhes um comportamento, se calhar, mais rigoroso que ao cidadão comum. Mas voltamos sempre ao mesmo ponto de partida, igual ao que acontece noutros casos, que é o facto de serem usadas offshores, de serem usados veículos financeiros que dificilmente permitem a detecção desses movimentos financeiros. E, portanto, é muito difícil detectar, são muito difíceis detectar estas situações. Normalmente as autoridades têm grandes dificuldades de investigação. Algumas são, outras nem por isso. E hoje em dia fica tudo arquivado nas memórias dos computadores. Portanto, isto não houve uma grande dificuldade, julgo eu, das autoridades espanholas em perceber o que se passava. Terá havido provavelmente um erro de quem fez os impostos, quem tratou dos impostos do Cristiano Ronaldo, em ter optado por uma solução deste tipo, não é? Podemos entrar aqui também no campo das teorias da conspiração. Num ano que foi fantástico para Cristiano Ronaldo, num ano fantástico para o Real Madrid, de repente parece que a equipa madrilena encerra todos os pecados. Mas repare que já tenha acontecido o mesmo ao Lionel Messi. Exatamente, mas a acusação só aparece. Eu acho que até com a acusação ao Lionel Messi era quase impossível não acusar o Ronaldo de alguma coisa, não é? Porque ia parecer que não havia justiça. E até por isso, se calhar, ele acaba condenado com uma pena suspensa qualquer, mesmo que não tenha propriamente culpas, que é para não se dizer que o Real Madrid tem mais influência no governo central espanhol, que aliás tem, do que o Barcelona. Eu julgo cá também outra coisa que é a questão dos timings, não é? Esta acusação surge só depois do Real Madrid ter terminado a época. E, infelizmente, para Portugal, imediatamente antes de começarmos a Taça das Confederações. Eu acho que o timing não é inocente. Acho que não é por acaso. Acho que o Real Madrid tem fãs, certamente, na justiça espanhola e não se ia perturbar um jogador quando ele era absolutamente essencial para a conquista do título nacional e da Taça dos Campeões Europeus ou da Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Portanto, a acusação aparece poucos dias depois do fim do Campeonato Espanhol. Vamos esperar pelos próximos desenvolvimentos deste caso. João Caiado Guerreiro, esperamos que ele seja considerado inocente. Não é? Muito bem. Obrigado pela presença no 3 às 16.